do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oi! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Tiago e hoje estamos aqui para mais uma aula de História. Gente, esse jingle que você acabou de escutar embalou a campanha eleitoral de 1950, que teve como grande vencedor Getúlio Vargas. Vargas que cumpriu aqui a sua promessa de voltar ao poder nos braços do povo. Vamos falar então aqui do segundo governo Vargas, da fase democrática do Getúlio Vargas, que começa com grande euforia, mas acaba ali com uma enorme tragédia. Nas eleições de 1950, houve uma grande comoção nacional, uma vez ali que um dos candidatos era o Getúlio Vargas. Nós tínhamos ali também do PSD o Cristiano Machado, que foi abandonado pelo partido, que passou a apoiar o Vargas aí durante o processo eleitoral. O grande nome da oposição era o Brigadeiro Eduardo Gomes novamente. O Brigadeiro Eduardo Gomes aqui, que está associado ao doce brigadeiro, que eu já comentei com vocês numa outra videoaula, né? Eram doce de leite aqui distribuído para a população, em que se falava que era o doce do brigadeiro e por isso o nome, né, do doce com a patente aqui da aeronáutica. E tinha um slogan também muito interessante, né, que é esse que você está vendo aqui, ó. Vote no brigadeiro, ele é bonito e é solteiro. Muito bem. Brigadeiro Eduardo Gomes, pessoal, sempre vinculado ali como um candidato elitista, que havia dito inclusive que o salário mínimo não era importante, acabou sofrendo uma derrota fulminante aqui do Getúlio Vargas, grande populista, com um enorme ali paternalismo. Vargas que tinha como vice o Café Filho, João Café Filho, candidato apoiado aí pelo Adhemar de Barros, o governador de São Paulo, que tinha um grande apelo popular aqui em terras paulistas, do partido PSP. O acordo entre Vargas e o Adhemar de Barros é que na próxima eleição Getúlio apoiaria o Adhemar de Barros para ser presidente. Adhemar de Barros muito famoso ali por conta da enorme corrupção que ocorreu no seu governo, né? Tinha a caixinha do Adhemar ali, que era o cofre onde ele arrancava recursos para pagar propinas, mas enfim, esse não é o tema. Getúlio vence as eleições, 48% dos votos, uma campanha extremamente populista, como você está vendo aqui no cartaz, e nós teremos aqui então o retorno do Vargas. Bem, nesse segundo governo, gente, nós temos ali evidente uma briga gigantesca entre os defensores do liberalismo e os defensores do nacionalismo econômico. Os liberais vão ser chamados pelos seus opositores de entreguistas, porque estariam buscando entregar a riqueza nacional do Brasil. Eles defendiam ali a não intervenção do Estado na economia e que o Brasil deveria seguir ali o seu caráter primário exportador, que é o que gerava mais riqueza para o Brasil. Pregava ali a livre entrada e saída de capitais aqui no Brasil. Já os nacionalistas defendem projetos ali que nós chamamos de desenvolvimentistas, com Estado intervencionista, controlando as ações econômicas, intervindo ali diretamente, com forte apelo popular aí o nacionalismo. Vargas vai tentar se conciliar no poder com os dois grupos, mas é óbvio que ele vai tender ali para o projeto nacionalista. Vargas tentou economicamente impor ali uma agenda bem parecida com a do Estado Novo, de um governo pragmático, nacionalista e intervencionista. O problema, gente, é que o contexto havia mudado. Lá na era Vargas, nós aprendemos que o contexto era um contexto favorável a essa agenda. Uma vez ali que nós estávamos na década de 30, no período de Grande Depressão, e a partir de 39 até 45, na Segunda Guerra Mundial. Então havia menores intervenções externas sobre a economia brasileira, e nós tínhamos também ali um quadro, pessoal, onde o Brasil era muito valorizado na Segunda Guerra e conseguiu uma série de recursos, concessões, por conta disso aí, das grandes potências. Agora, gente, o contexto é de Guerra Fria, de polarização ideológica e também dos Estados Unidos pressionando pela adesão ali de medidas liberais para poder empurrar suas mercadorias, suas tecnologias também ultrapassadas. Vargas vai apelar então para o desenvolvimentismo, mesmo com esse contexto adverso, vai criar uma série de empresas estatais, como por exemplo a Eletrobras, para promover a produção de energia para um projeto de industrialização, o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para financiar essa industrialização, e
a principal empresa que foi criada, a Petrobras, sob uma campanha extremamente populista, né, como você está vendo aqui nos cartazes, e também com o Getúlio ali indo às ruas defendendo ali o slogan "O petróleo é nosso". A empresa vai ser criada, é um grande patrimônio ainda hoje do Brasil, e ela nasce com um monopólio total da atividade, desde a extração até o refino e a distribuição. Isso não acontece mais hoje em dia, vocês sabem disso. Bem, qual o problema, pessoal? O problema é que nós vamos ter aqui uma forte oposição ao governo Vargas, e essa oposição acaba levando ali a uma redução de investimentos externos. Fez também que os Estados Unidos estavam mais preocupados ali com a recuperação econômica da Europa e não da América Latina. Então a falta de investimentos para colocar em prática esses projetos desenvolvimentistas, a falta de interesse também dos Estados Unidos e do grande capital externo, uma vez que a economia não é liberal. Nós temos ali o crescimento por conta disso da inflação, do desemprego, a miséria, a violência começam a explodir. A insatisfação popular será enorme. Então aquele mesmo povo que apoiou Vargas com uma enorme esperança de transformação, agora começa a fazer uma série de greves, uma série de manifestações. Quem é que a gente pode destacar com relação a essas oposições? Podemos destacar a UDN, grande defensora do liberalismo aqui no Brasil, a União Democrática Nacional, que perdeu aí as 2 primeiras eleições dessa fase. O grande capital externo e mesmo os Estados Unidos, que pressiona o Brasil para medidas mais liberais. As Forças Armadas, parte das Forças Armadas é contra o Vargas, principalmente a aeronáutica, né? Berço ali do brigadeiro Eduardo Gomes, que era da UDN, o candidato derrotado. E nós temos um jornalista aqui que vai se transformar também em político, que era o principal inimigo do Getúlio, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, pessoal, tinha um jornal chamado Tribuna da Imprensa, que fazia pesadas acusações contra o Vargas. Muitas infundadas, outras ali com uma fundamentação com certeza. Então, olha, por exemplo, essa capa aqui do Tribuna da Imprensa, jornal do Carlos Lacerda. Ó. Somos um povo honrado, governado por ladrões. Olha em cima, ó, Jango candidato, desafia o povo carioca. Jango, pessoal, é o João Goulart. João Goulart é o herdeiro do Getúlio Vargas, também é gaúcho, também é de São Borja, vai ser presidente e era o ministro do trabalho aqui do Vargas. O Jango, que tinha um forte vínculo com os sindicatos, pessoal, com a teoria ali, com a ideologia trabalhista, propôs a elevação do salário mínimo aqui em 100%. Isso causou uma pressão gigantesca, né? E o Vargas passou, inclusive, a ser acusado de esquerdização, entre aspas aí esse termo, sempre esse medo do comunismo, né? E também de estar planejando um golpe de Estado, aos moldes do golpe feito na Argentina pelo Juan Domingo Perón. Isso vai levar o Vargas a promover a demissão do João Goulart, mas o Vargas vai aprovar o aumento do salário mínimo em 100%. As coisas começam a piorar de vez, pessoal, quando em agosto de 1954 ocorre um atentado na Rua Toneleiros, lá no Rio de Janeiro, uma tentativa de morte ao Carlos Lacerda. Nessa tentativa de assassinato ao Lacerda, um oficial da aeronáutica, o Major Rubens Vaz, será atingido e vai acabar morrendo. Rapidamente a polícia vai encontrar os pistoleiros e vai chegar ali ao mandante do crime, que era o chamado Anjo Negro, Gregório Fortunato. Gregório Fortunato, pessoal, como você vê aqui na imagem, atrás do Vargas, era o chefe de segurança do Getúlio. Óbvio que isso levou a acusações aí de que o Getúlio poderia estar envolvido nesse atentado. Então você soma esse atentado com várias denúncias de corrupção ao chamado Mar de Lama, aqui que o Tribuna da Imprensa chamou o Palácio do Catete, estaria cercado ali por um mar de lama, o palácio. Há um descontentamento popular também. As Forças Armadas e vários políticos começam a pressionar pela renúncia do Getúlio. O que o Getúlio faz, pessoal? Ele tenta se licenciar do cargo no dia 24 de agosto de 54. Não tem ali o aval das Forças Armadas, é exigido ali que ele renuncie. Ele acaba cometendo o suicídio aí em 24 de agosto de 1954. Esse suicídio, pessoal, ele tem que ser encarado como um ato político. É graças ao suicídio do Vargas que ele consegue neutralizar as oposições e garantir a sobrevivência do populismo. Como ele conseguiu isso, gente? Vargas deixou uma carta-testamento que é muito comovente, né? Vamos escutar um trechinho dessa carta-testamento. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida.
Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. A comoção nacional é enorme, milhares de pessoas vão às ruas, a embaixada dos Estados Unidos é atacada, o jornal Tribuna da Imprensa também é destruído, o jornal O Globo também é atacado, olha os carros aqui do jornal O Globo tombados pela população. Há uma grande comoção nacional, como eu disse para vocês, e o resultado disso aqui, gente, vai ser a vitória do JK, que é da coligação do Vargas, né, PTB-PSD, em 1955. Vargas realmente entrou para a história, entrou ali para a história como um mártir, inclusive da população brasileira, mas aqui o governo continuou. O vice-presidente João Café Filho assume o posto de presidência. Devemos destacar aqui a chamada Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, que facilitou a entrada de empresas estrangeiras e seus equipamentos aqui no Brasil. Isso foi um grande estímulo ao processo de industrialização que a gente vai encontrar aqui no governo JK, mas também tem um resultado nocivo, que é a submissão aqui do Brasil ao capital internacional. Nós vamos ter aqui os países industrializados, principalmente os Estados Unidos, trazendo aqui para o Brasil uma tecnologia extremamente obsoleta e muitas vezes com um preço muito elevado para ser utilizado aqui em terras brasileiras. Em 1955 nós tivemos um processo eleitoral fantástico, muito disputado, onde um médico será o vitorioso, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek enfrentou o Juarez Távora, herói também ali, tenentista, militar, representando a UDN, e também enfrentou o Adhemar de Barros, do PSP, que tinha muita força apenas aqui na região de São Paulo. A vitória do JK, gente, é a vitória do populismo. Escuta um pedacinho aqui do jingle de campanha do JK para você entender ali como era tratado ali esses candidatos populistas. Gigante pela própria natureza, há 400 anos a dormir. São 21 estados, são teus filhos a chamar. Agora vem lutar, vamos trabalhar. Queremos demonstrar ao mundo inteiro que a todos que nos querem dominar, que o Brasil pertence aos brasileiros, que o homem vai surgir para trabalhar. Aparece como estrela radiosa neste céu azul de anil. O seu nome é uma bandeira gloriosa para salvar este Brasil. Juscelino Kubitschek é o homem. JK vence, mas ele vence, olha só, com menos de 36% dos votos. Vale lembrar que não existe segundo turno nesse momento histórico. Juarez Távora da UDN fica com 30%, e é a segunda derrota da UDN, aliás, terceira derrota da UDN seguida nesse processo de busca, de escolha aí de um presidente. O UDN não aceita
a derrota eleitoral. Nós teremos aqui um processo onde parte do exército também não aceita essa derrota. Um coronel, o coronel Mamed, que era da Escola Superior de Guerra, faz um discurso violentíssimo, alegando ali, defendendo a não aceitação desse pleito, defendendo ali a tese de que o JK não deveria assumir a presidência, tomar posse, sempre a justificativa que era que ele tinha apenas 36% dos votos, mas vale lembrar que isso estava na Constituição e ele era o vitorioso. Diante dessa situação acontece algo muito inusitado, Café Filho, alegando problemas cardíacos, problemas médicos, se afasta do poder e o presidente do Senado assume o cargo, que é o Carlos Luz. Aliás, o presidente da Câmara de Deputados. Carlos Luz assume a presidência do Brasil, não aceita punir o coronel Mamed, que se mostrou ali um golpista, e passa a ser acusado também de favorecer os golpistas. Ele governou muito pouco, tá, pessoal? Só 3 dias. O terceiro dia de governo, ele assumiu no dia 9, no dia 11 de novembro, ele acaba sofrendo ali um contragolpe. General Henrique Teixeira Lott, defensor da legalidade, aliado aqui do JK e futuro candidato, inclusive, à presidência apoiado por JK, vai dar um contragolpe ou o chamado golpe preventivo. Aqui, pessoal, nós tivemos o general Lott dando um golpe para evitar um golpe. Então, esse chamado golpe preventivo consiste em 2 golpes de Estado. Ele afasta o Carlos Luz do poder e impede o retorno do Café Filho à presidência, que dizia-se ali já curado da sua enfermidade. Então, olha que clima de instabilidade nós estamos vivendo, ou melhor ainda, olha que loucura que é esse país. Para evitar um golpe de Estado, um general deu 2 golpes de Estado. Quem vai assumir a presidência então? Nereu Ramos, presidente do Senado, vai governar ali até a posse do JK. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.